E aí, galera do YouTube, Shalom, Shalom, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui. Eu estava voltando da igreja agora, participei de um culto agora de manhã. Que Deus tocou no meu coração para gravar esse vídeo. Quem acredita em arrebatamento de espírito sabe o que eu vou falar aqui agora. É uma realidade bíblica no primeiro século dessa era, a igreja primitiva, várias pessoas passaram por essa experiência de arrebatamento de espírito. Amém? E o apóstolo Paulo, ele conta que ele foi levado ao terceiro céu. Só para lembrar os irmãos que o apóstolo Paulo, ele era criminoso, né? E depois ele era Saulo, se tornou Paulo porque ele se converteu a Cristo no caminho de Damasco. Então, Jesus deu ele o privilégio de ir ao terceiro céu e ver coisas profundas. Entende? Então, o cara, o apóstolo, ele era um criminoso. E Deus foi misericordioso com ele e mostrou os mistérios da glória de Deus para ele. Entendeu? Daqui a pouco você vai entender por que eu estou falando isso e aonde eu quero chegar. A Bíblia também fala que o apóstolo João, ele teve experiência de arrebatamento de espírito na ilha de Patmos. Deus deu revelações profundas para ele. Ele foi arrebatado em espírito. O Senhor tirou ele do corpo e levou ele no terceiro céu. A Bíblia fala também no Novo Testamento que o evangelista Felipe, ele foi trasladado de uma cidade para outra, de corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Deus tirou ele de uma cidade, ele desapareceu de uma cidade e apareceu em outra. Se chama trasladação. Ele foi trasladado literalmente, espírito, alma e corpo. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele não mudou. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Confere? Nós estamos no século 21. O mesmo Deus que operava no século I, na igreja primitiva, ele também opera no século XXI, na igreja atual, na vida de muitos homens de Deus, mulheres de Deus. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas creem na glória de Deus, na manifestação do poder de Deus, na manifestação da glória de Deus. Tem muitos crentes, né? Falo crentes, né? Porque crente, até o capeta é crente, né? A Bíblia fala que os demônios, eles são crentes. Eles creem em Deus, creem em Jesus. Até tremem, mas eles não obedecem. Eu tenho comigo que o meu nível é maior do que crente. Eu sou filho do Deus vivo, do Altíssimo,
lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu sou um cristão evangélico. Eu sou um cristão águia. Eu não sou cristão pardal, que tem visão curta. Eu sou cristão águia. Eu tenho visão grande da grandeza de Deus. Então tem muitos cristãos, né, evangélicos, que têm vivido uma vida espiritual rasa, porque é incrédulo, não crê nas promessas de Deus, acham que as experiências do sobrenatural com Deus foi só para a igreja primitiva. Você está errado. As experiências de Deus, do sobrenatural, é para a atualidade também do século XXI. Mas para você ver a glória de Deus, você tem que crer. Você tem que parar de ser religioso. Tem muito cristão religioso, sabia? Eles limitam o poder de Deus. Enquanto tem outros cristãos que são cristãos que creem, que podem ver a glória de Deus, experimentar visões dos céus, experiências de arrebatamento de espírito. Está na Bíblia. Uma certa vez Jesus falou assim: se tu creres, verás a glória de Deus. Você só pode ver a glória de Deus se você crer. Se você é um discípulo de Tomé, um cristão Tomé, incrédulo, você só vai ver a glória de Deus no dia que Deus te recolher e levar para o céu. Aí você vai ver pessoalmente. Está entendendo? Então, para a pessoa viver o sobrenatural de Deus, ter experiências de arrebatamento de espírito, a primeira coisa que ela tem que ter, fé. Ela tem que crer que é possível Deus arrebatá-la, tirá-la do corpo e levar onde Ele quiser levar. Porque Deus não força ninguém. Se a pessoa crê e quiser. E também não pode ter medo, né? Tem gente que tem medo de sair do corpo e não voltar mais, né? Não preocupa com isso, não. Então, eu dei essa volta toda só para dizer algo que Deus colocou no meu coração. Eu já até gravei esse vídeo no Facebook, esse pequeno testemunho de arrebatamento de espírito teve, acho que me parece que foi 30.000, 40.000 visualizações no Facebook, entende? Então, no ano de 1997, tem bem tempo, né? O Senhor arrebatou meu espírito e levou meu espírito no terceiro céu. O interessante, para você que ainda não viveu essa experiência, o mundo espiritual é tão real que quando o Espírito Santo arrebatou meu espírito, o meu corpo ficou deitado na cama, né? Meu espírito saiu, eu olhei para o meu corpo e meu espírito atravessou a laje, entendeu? Coisa tremenda. E quando eu fui subindo para o segundo céu, primeiro eu passei pelo segundo céu, né? Quando eu estava subindo para o segundo céu, era mais ou menos 10 horas da noite, quando o Espírito Santo tirou meu espírito do meu corpo. Eu morava em Sabará, eu vi o Rio das Velhas, eu vi as luzes do bairro acesa. Meu espírito, né? O espírito nosso é real, é o nosso eu verdadeiro, entende? O corpo aqui é só uma capa para nós comunicarmos com o mundo material que nós vemos, né? O espírito nosso comunica com o mundo espiritual. Não só de Deus, mas no mundo espiritual das trevas.
E eu passei pela laje, olhei, vi o Rio das Velhas, vi a linha de trem onde lá passa o trem, né? Vi as luzes acesas, era mais ou menos às 10 da noite quando eu saí do meu corpo. E eu olhei assim para o segundo céu. A Bíblia fala que no segundo céu tem principados e potestades. Você já leu na Bíblia? É a pura verdade o que está na Bíblia. Eu vi no segundo céu principados e potestades. Tudo aí para cima, aí no segundo céu. Entende? Então, veja bem, e eu fui subindo, o espírito voa, né? Muito rápido, né? E eles me bloquearam, deixaram eu passar. Aí eu lembro que eu só fiz uma oração, não, eu fiz um pedido a Deus. Eu chamei por Yeshua. Yeshua é Jesus. Eu chamei por Jesus. Quando eu chamei por Jesus, meu Pai, falei desse jeito. E gritei nele, Jesus, meu Pai. Jesus respondeu na hora. Lá do terceiro céu eu escutei a voz dele. Aquela voz de trovão dando ordem para os principados. Jesus falou assim, uma palavra só. Deixe-o. E a voz de Jesus ecoou nos céus. E aquele tanto de demônios despencou e foi caindo por terra. Só de ouvir a voz do Senhor do Universo. Caminho livre, passei, cheguei ao terceiro céu, fui recepcionado por um anjo de Deus, de aproximadamente 1,90 m, umas roupas bonitas, assim, muito bem vestido, né? Anjos, de Deus, né? Anjo. Esse anjo estava com roupa social. Eu tenho conhecimento dos anjos de Deus. Tem anjos de Deus que têm asas e tem anjos de Deus que não têm asas. Entende? Eu já vi. Tem anjos de Deus moreno, loiro, anjos de Deus pele negra. Entende? Aleluia. Louvado seja Deus. Eu já vi tudo isso aí. Eu já vi o arcanjo Miguel pessoalmente. Já vi o arcanjo Gabriel pessoalmente. Deus me deu esse privilégio de ver esses mistérios. Por que Deus me deu esse privilégio? Porque eu sou melhor do que todo mundo? Não, porque simplesmente eu creio. Eu tenho fé de ver a manifestação da glória de Deus. Eu creio nos mistérios de Deus. Entendeu? E eu não aceito viver vida espiritual rasa. Entende? Desde quando eu aceitei Cristo, eu sempre busquei ver o profundo de Deus, os mistérios de Deus, e Deus me respondeu. Mas eu paguei muito preço de oração e jejum. Eu tive que orar e jejuar 9 anos. Já pensou? Para poder ter experiência de arrebatamento, ver arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel, anjos de Deus. Também já tive o privilégio de ver um serafim, assim, muito rapidamente, mas eu vi um serafim. Porque eu paguei preço. Tem gente que quer tudo de graça, né? Eu paguei preço. 9 anos orando e jejuando para Deus, mistérios de Deus. E Deus começou a abrir os céus para mim e me mostrar, entende? Aí eu entrei no terceiro céu, o anjo de Deus me recepcionou e falou para mim assim, você é o Robson, né? Você sou eu mesmo. Ele falou assim, nós estávamos esperando por você. Bacana, né? Nós somos conhecidos no céu, né? No terceiro céu, onde está Deus Pai Todo-Poderoso e Jesus Cristo, assentado à destra dele, à direita dele, amém?
Entrei, terceiro céu, vi muita coisa maravilhosa. O céu é maravilhoso. Alegria, alegria. Dentro de mim, assim, eu senti aquela borbulhando dentro do meu espírito. Eu senti alegria e paz. Lá é gostoso demais, maravilhoso. Por um momento eu até esqueci da terra, eu já não estava nem lembrando da terra, não lembrava mais da minha esposa, dos meus filhos, da minha mãe, do meu pai, meus irmãos, não lembrava de ninguém. Estava em outro mundo, né? O mundo de Deus, terceiro céu. E eu tive o privilégio de conhecer os salvos em Cristo. E eu conheci várias pessoas de várias denominações que congregaram em denominações aqui na terra. E lá no céu não tem divisão, é um povo só, os salvos em Cristo. Eu conversei com as pessoas, eu não vou falar o nome das denominações, mas quando eu conversava com elas, eu sabia qual denominação que elas congregaram aqui na terra quando elas estavam vivas, entende? Só que Deus não permitiu que eu visse o rosto delas e a fisionomia, entende? De homens, mulheres, moças, rapazes, crianças, adolescentes, estão tudo lá na glória, estão todo mundo lá no terceiro céu, lá no paraíso de Deus. Pessoas que partiram com Cristo, entende? Eu lembro que o anjo de Deus que estava assim ao meu lado, né? Cada anjo lá tinha uma missão de ir me mostrando as coisas. O que estava me mostrando os salvos, muita gente, sabe? Milhares, milhões. Mas eu conversei com poucas pessoas, né? Mas para mim foi o suficiente. E o anjo de Deus falou para mim assim: aqui no céu, aqui só entra aqueles que foram fiéis ao Senhor Deus lá na terra, entendeu? Então você que se apegado à sua placa de igreja, você que é apegado à sua denominação, quem te salva e te leva para o céu, lá para a glória, terceiro céu, é Jesus e a sua fidelidade a Ele aqui na terra. A tua placa de denominação não vai te levar lá não, tá bom? Ramassura Mahaya. Oh, Rakasura Mahaya. Tura Mahaya. Tu Kasura Masura Mahaya. Estou sentindo a glória de Deus aqui neste quarto. Porque estou falando uma coisa que eu vivi. Entende? Arrebatamento de espírito. O Espírito Santo, ele testifica quando você fala a verdade. Eu não invento arrebatamento, eu falo o que Deus me mostrou, entende? Essa coisa assim muito rápida, entende? Eu vi, entrei em várias salas no céu, assim, tudo de ouro. Lá tudo reluz ouro, ouro, ouro puro, pedras preciosas. Eu vi mesas, cadeiras, tudo de ouro, cravejado de pedras preciosas. Aleluia! Ora Masura Mahaya. Glória a Deus, aleluia. Eu vi muitas coroas de ouro, muitas coroas de ouro, cravejadas de pedras preciosas. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Entrei também num palácio lá, que o céu é ilimitado, né? Não tem fim, né? Terceiro céu. Tem vários lugares. O Senhor permitiu entrar num lugar lá, um palácio.
e eu vi milhares de pessoas, tudo em festa. Estava uma festa tremenda, aquele burburinho de pessoas conversando, batendo papo, entende? As pessoas conversando entre si, salvos, né? Que coisa linda, é tremendo, né? Eu passando no meio deles, observando, meu coração cheio de alegria, de paz. O céu é maravilhoso, né? Maravilhoso. E eu sempre sentindo uma luz muito forte que vinha do trono. Eu estive bem próximo do trono do Rei do Universo, do Senhor Jesus. Só que nessa primeira vez eu não pude vê-lo. Nessa primeira vez, não. A primeira vez que eu fui no terceiro céu, eu não pude ver. Ele não permitiu vê-lo. Eu estou falando a primeira vez. Depois eu vou contar outra experiência que eu tive de arrebatamento, ok? De espírito. E na brincadeira não, né? Na coisa séria, né? Que é coisa séria, né? É a maneira de falar, né? Só sei que quando eu saí do meu corpo era 10 da noite, quando eu voltei do arrebatamento de espírito era 6 horas da manhã. Eu fiquei a noite toda arrebatado. O interessante é que o nosso tempo aqui ele demora a passar, né? Mas lá na eternidade o tempo passa rápido demais. Parecia que tinha meia hora que eu estava lá, entendeu? Meia hora, uma hora. E eu fiz o possível de ver o que tudo que eu queria ver. Eu aproveitei o máximo, que há tanto tempo que eu esperava, né? Por isso, por essa experiência. Ora masika shiremihaya, demakante covas, aleluia. Espírito Santo de Deus está falando para mim que várias pessoas que estarão assistindo esse vídeo vão ser muito tocadas por ele. Muitas pessoas vão ter sede de orar, jejuar e procurar ter essa experiência também de arrebatamento de espírito. Isso é para todo mundo, irmãos, não é só para mim, não. É para todo filho de Deus, para toda filha de Deus que buscar em oração e jejum. O Senhor também pode arrebatar teu espírito e levar você no terceiro céu, amém? Deus não faz acepção de filhos, não. Mas só que tem que pagar o preço. O preço é oração e jejum. Simples assim, ok? Então, só para resumir, que já tem 23 minutos de vídeo. Aí outro anjo chegou perto de mim e falou para mim assim, ó, o rei, ele chama Jesus de rei, né? O rei mandou levar você em um lugar que você precisa conhecer. Falei, ok, tudo bem. Eu converso assim, normal, porque o nosso espírito é o nosso eu verdadeiro, entende? Eu conversava com os anjos de Deus normal, da minha forma de ser. O anjo, um pouco menor do que eu, de estatura, segurou minha mão e falou assim, eu vou te levar no lugar que o rei mandou, o rei Jesus. Eu falei para o anjo de Deus, mas eu estou querendo ver o rei Jesus. O anjo de Deus falou para mim assim, agora não, mas você tem minha palavra que você vai vê-lo. Depois, posteriormente, eu vou gravar um vídeo do encontro que eu tive com o Rei do Universo, amém? Com o Filho do Altíssimo, com Cristo Jesus. O anjo de Deus segurou a minha mão e, de repente, na questão de segundos, o Espírito voa muito rápido, desceu. Foi voando, 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 e segurando minha mão, desceu. Chegamos num lugar tenebroso, lugar feio, horrível, fedorento, sujo, imundo. O nosso espírito, ele sente os sentidos, funciona a visão, a audição, olfato,
e o tato. Entende? Quando eu estava no terceiro céu, eu toquei nas mesas, eu senti o tato. Quando eu tocava nas mesas com as minhas mãos, eu senti o tato. Quando eu tocava nas paredes de ouro, eu senti o tato, entende? É real. O mundo espiritual de Deus é mais real do que você imagina. Aleluia. O de Passukashuramaha, de Handecovas. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando nós chegamos àquele lugar tenebroso, eu olhei, era o portão do inferno. O Hades, o Sheol, o que você quiser pensar aí. Mas para mim lá era o portão do inferno. Comprimento de uns 5 a 7 metros, alto, sujo, imundo, lugar fedorento. Por um momento eu fiquei meio temeroso. O anjo de Deus falou para mim assim: não preocupes, tu está comigo. Quando eu olhei para um canto de uma escada lá imunda, eu vi um demônio na altura de uns 2 metros, um monstro sujo, horrível. O anjo de Deus falou para mim: não temas, ele não vai te tocar. Tu está comigo. Ramassurama, Shendeha Suramahai, Kasuramashurama. Aleluia. O anjo de Deus falou assim: presta atenção, você vai ouvir o que acontece com aqueles que rejeitam o Salvador. Salvador, você sabe quem é, né? É Jesus, o Filho do Deus vivo. Atrás daquele portão, eu vi fogo, um fogo vermelho, crepitando, né? Você já viu quando uma mata pega fogo? Fogo daquele jeito. Atrás, aquele fogo subindo assim, passando acima do portão, eu vi aquele fogo. Do lado de dentro do portão, eu vi o fogo. Só que eu não vi as pessoas. Mas, porém, eu ouvi com meus ouvidos do Espírito milhares e milhares de pessoas urrando, berrando, chorando, gritando de dor, lamentando. Almas, espíritos, né? Espíritos de pessoas que faleceram na terra, que não entregou a vida para Cristo, foi para aquele lugar, rejeitaram o Cristo vivo, o Salvador, não quiseram confessar Ele como Salvador e Senhor. E quando aquelas pessoas partiram, foi para lá, está lá agora. Jesus falou assim que se chama tormento eterno, onde há ranger de dentes e lamento. Então, você acreditando ou não, o inferno é real. E o anjo de Deus falou para mim assim: avisa para o povo lá na terra. Eu já gravei um vídeo no Facebook, deu mais de 40, eu acho que é 30 ou 40 mil visualizações. Então, a minha parte eu estou fazendo. Estou gravando o vídeo aqui agora no YouTube. Estou te avisando. Você que ainda não aceitou Jesus, o inferno é real. Se você não aceitar Jesus, você vai para lá. Porque é só Jesus que pode livrar você do fogo do inferno. Eu tive lá ao vivo. O anjo de Deus levou meu espírito lá. Eu vi o portão do inferno, as chamas de fogo do inferno, e escutei milhares e milhares de almas, de vidas, de espíritos, de pessoas que foram para lá e estão lá. Acabou, não tem mais chance.
A chance de não ir para lá é agora, enquanto está no corpo, você está vivo. Depois que o corpo morre, o espírito humano, ou ele vai para o paraíso onde está Jesus, que entregou a vida para Jesus, o anjo de Deus o leva para o paraíso, para o terceiro céu. E quem rejeita Jesus, quando a pessoa morre, ele é conduzido por demônios lá para o inferno. Sinto muito, mas a verdade tem que ser dita. Porque eu não tenho compromisso com homens dessa terra. Meu compromisso é com Deus. Eu estou só te avisando, te alertando. Se você duvidar, não acreditar e for para lá, aí você vai lembrar. Teve um missionário, Robson, que avisou e você não acreditou. Você duvidou. Então o Espírito Santo está me dando essa oportunidade de gravar este vídeo e avisar você. O inferno é real. Tá bom? A Bíblia, a palavra de Deus, fala assim: credes em Deus, estareis seguro. Credes os seus profetas e prosperareis. Prosperidade não é só dinheiro, não é só material. Prosperidade é vida espiritual com Deus. Prosperidade é vida eterna com o Senhor. Morar com Jesus na eternidade. Morar com Deus na glória. Isso é prosperidade espiritual. Amém? É uma grande riqueza. E eu comecei a chorar, eu chorei muito, meu espírito chorou muito, porque eu estava ouvindo, né? Aquele tanto de pessoas, milhares de espíritos, de pessoas que estavam do lado de lá daquele portão, chorando, berrando, urrando, gritando, pedindo misericórdia, mas não tinha mais jeito. O anjo de Deus falou assim: não tem mais jeito. Eles rejeitaram o Salvador. E avisa lá na terra: quem não quiser vir para aquele lugar, né? O anjo de Deus falou que tem que se entregar ao Salvador. O Salvador é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Rantukasudekuvas, Deramahai, Shinderamahasuramahai. Louvado seja Deus. Rantikasuramahai, Shuramahai. Dehandukantukasuramahai. Aleluia. Aí o anjo de Deus falou assim: é isso aí. E com poucos segundos eu voltei novamente para o meu corpo. Meu espírito veio lá daquele lugar horrível e entrou novamente para o meu corpo. Entrei no corpo e acordei daquela viagem espiritual e levantei, sentei na cama, olhei para a janela, era 6 horas da manhã, os passarinhos já estavam começando a cantar, entende? Então eu fiquei uma noite toda arrebatado em espírito, entende? Chamei minha esposa, contei para ela. Na hora que eu contei para ela, ela foi renovada, foi cheia do Espírito Santo. Teka suramashiteka ranturamasuramaha endeha shirimiha. Aleluia. Muitas pessoas vão ser tocadas poderosamente através desse vídeo que eu estou contando esse sobrenatural de Deus. Amém? Então tá, entregue a mensagem de Deus. Que Deus abençoe a todos e tenha misericórdia de vocês que ainda não se entregaram a Cristo. Tenha misericórdia dos crentes que estão brincando. Conserta rápido. Cuidado, cuidado, cuidado. O inferno é real. É real o inferno. Cuidado. Eu sou o missionário Robson Dias. Este canal se chama Canal Luz do Mundo. Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Congrego na igreja cristã do Rio Branco. Amém?
Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pastoreada pela pastora Natália Campolina. Amém? Igreja Cristã do Rio Branco, aqui em Venda Nova, Belo Horizonte. Louvado seja Deus. Você que não se inscreveu neste canal, se inscreva, dê um like e comenta esse vídeo. Se você quiser fazer comentários sobre esse vídeo, faça comentários à vontade. Passa para os seus grupos aí de YouTube, né? Seus grupos aí no WhatsApp, Instagram, Facebook. Passa para frente, vai ajudar muitas pessoas. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. 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 Aleluia. 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 Dera Mahaya Siri Mahaya. Dekatura Mahaya. Assista esse vídeo até o fim. Amém. Rambakasura Bahai. Deus está operando. Deus está operando. De cantura masura mahashura Bahai. De raya shindeka sura Bahai. Tu cantura basura Bahai. Ende masura Bahai. Louvado seja Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Shalom, shalom, galera.